Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, na tua vida. Então, queridos, nós estamos contemplando o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ser chamado por Deus, antes de Jesus se mostrar a ele era Saulo. Temos contemplado isso já há alguns dias. E então, ele perseguia os cristãos assim de modo muito implacável. E Jesus se mostrou a ele. Quando ele contemplou aquela luz, aquele resplendor de luz, ele estava montado num cavalo e ele caiu. Ele era literalmente o inimigo do cristianismo por falta de conhecimento. Ele era zeloso em extremo do judaísmo. Então, veja, aí o que aconteceu? Bom, então Jesus falou com ele. E ele ouviu plenamente. Jesus falou o nome dele, disse: Saulo, Saulo, não é? Por que me persegues? Bem, nós temos contemplado esta passagem bíblica. Aí Jesus manda que ele vá para determinada casa, está aqui no livro de Atos, nós vamos ver já já. Mas vamos iniciar o nosso programa com uma oração de agradecimento a Deus. Queridos, ser grato, ser grata, sermos agradecidos, isso é muito importante diante de Deus. Embora hajam muitos contratempos, muitas lutas, principalmente até encontrar essa luz, mas a realidade, quando você contempla a criação, as obras de Deus, não há como não reconhecer e dizer: Senhor, né? Dependemos de água para sobrevivência, ninguém vive sem água, Deus criou. O ar atmosférico foi criado por Ele, né? A vida em si, o dom da vida. Então nós temos que ser gratos a Deus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, soberano Senhor, Pai Celestial, chegamos à Tua presença por Jesus Cristo, o único caminho, como o Senhor diz, como está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E estamos aqui, Senhor, primeiramente para render graças. Graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Graças damos, sim, Senhor. Desde o ar que respiramos, o dom da vida, o dia e a noite, o nosso dia a dia. Senhor, Pai, nós agradecemos, sim. Quantos livramentos, quanto cuidado, quantos cuidados, quanto, Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, agradecemos por tudo, agradecemos por cada bênção e agradecemos, Pai querido, acima de tudo, antes de tudo, pelo grande sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez no Calvário, indo à cruz para derramar a sua vida em favor do ser humano. Senhor nosso Deus, sabemos, reconhecemos o preço que o Senhor pagou para purificar pecados, para que cada um pudesse chegar a Ti, e nós agradecemos. Senhor Deus, muito obrigada por tudo. E agora, Senhor, que o Senhor encontre o coração, nosso coração preparado, aberto para o Senhor, receptivo à Tua palavra, pois cremos e sabemos que o Senhor é maravilhoso. Tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Pai, nós agradecemos por isso. De todo o nosso coração, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, a história de Saulo, que veio a se tornar, a ser o grande apóstolo Paulo, como sabemos, um dos maiores escritores das epístolas do Novo Testamento, a sua vida, a sua história é muito rica
de detalhes, de pontos que precisam ser observados. Você vê como um homem que perseguia o povo que cria em Jesus Cristo de uma forma tão dura. E o que aconteceu com ele? Então, quando ele viu aquela luz, aquele resplendor de luz tão forte, e ouviu a voz de Jesus, e ele caiu, aí o Senhor Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós temos contemplado essa parte. Aí Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você quer lutar contra Deus? O entendimento é esse. Mas não era contra Deus que ele estava lutando, mas na falta de conhecimento, na sua ignorância espiritual, podemos dizer assim, ele perseguia os que criam em Jesus e falavam de Jesus. Só que, como Jesus sentiu as dores do seu povo, então Jesus disse a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você quer lutar contra Deus, você vai aguentar? Contra a força de Deus, o poder de Deus. Então, Jesus já mostrou que no céu chegaram os clamores do povo aqui na terra, o povo que acreditava em Jesus, não é? Ele que falava agora com Saulo. Jesus sentiu as dores do seu povo. Então, houve esse encontro forte. E aí, logo a seguir, essa história é muito linda, gente. Vale a pena contemplar isso. E você vê como Jesus transforma uma pessoa. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Como é que pode, né? Pois é. Você vê que ele tem realmente um encontro com Jesus, Jesus Cristo vivo, não preso numa cruz. Sabemos que Jesus foi morto numa sexta-feira, que todo ano é celebrada como a sexta-feira da paixão, mas ele não morre toda sexta-feira, ele morreu uma vez. Ao terceiro dia ressuscitou, passou mais uns dias aqui na terra, dando ensinamentos aos seus discípulos, e voltou para o céu. A Bíblia diz isso com toda clareza. E feliz é quem crê, não é? Então, você vê que Saulo, que estava a caminho para mandar prender cristãos e pregadores, os que falavam de Jesus, ele já pergunta a Jesus: que queres que faça? Ou seja, o que eu devo fazer agora? Então, de imediato, ele teve um encontro com Jesus e reconheceu a pessoa de Jesus e já se pôs em obediência. Que queres que faça? Aí diz assim, aí disse o Senhor, então Jesus disse para ele assim: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Interessante, né? É que, na verdade, quando alguém decide dar ouvidos à palavra de Deus, as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Então Jesus já tinha preparado tudo para esse momento de transformação de Saulo, para que ele passasse a ouvi-lo e ter a sua vida guiada e dirigida por ele. Aí Jesus continuou dizendo, então, levanta-te e entra na cidade. E lá será dito o que te convém fazer. Aí diz assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Jesus fez com que todos os que estavam ali à volta dele ouvissem a sua voz. Jesus fez questão de se apresentar pela sua palavra, pela sua voz. Aí diz assim: e Saulo, levantando-se da terra, vê que ele ainda estava caído. Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém.
e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Saulo ficou cego naquele encontro. Observe o que vai acontecer. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele entrou em 3 dias de jejum. Foi o caso dele. Ninguém precisa fazer 3 dias de jejum, mas foi o caso dele. Então, ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Aí diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Jesus, o Senhor Deus, ele observa a terra e ele sabia que esse senhor chamado Ananias estava orando. Deus olhou, Deus viu. Então ele estava ali em comunhão com o Espírito de Deus. Ele pôde sentir Deus falar com ele. Será que o Ananias vai aceitar de imediato? Sabe por quê? As pessoas estavam muito assustadas e apavoradas por conta do Saulo. E muita gente, com certeza, né, muito assim indignada, porque do nada Saulo perseguia todos os cristãos, mas que direito ele tem de fazer isso? Vamos ver o que o Ananias vai dizer. Então Deus disse a Ananias: vai à rua, levanta-te, vai à rua chamada Direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Você está vendo? Tem muitas coisas aqui que são interessantes demais. Tudo que Deus fala é muito interessante. Agora, o Saulo não estava perseguindo os cristãos? Jesus não deu-lhe não se mostrou a ele de uma forma firme e forte para dizer: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, quem é você para lutar contra Deus, contra Jesus? Mas Saulo se quebrantou, abriu o coração de tal forma que ele já está orando. Ele já está orando. E no céu Deus já ouviu. Jesus já ouviu. Você vê, ele acabou de ter um encontro com Jesus. E Jesus disse: ele está orando. Deus observa as pessoas. Deus conhece os corações. Ele sabe o coração, aquele coração que está com raiva, aquele que está com ódio, aquele que está e vive em amargura, aquele que vive revoltado. Depois muita gente diz assim: meu Deus, pergunta por que eu sofro. Você vê que Saulo, ele abriu o coração, mas abriu 100%. Olha, ele jogou fora status social, porque ele tinha grande influência, do contrário, ele não conseguiria, da mão do próprio sumo sacerdote, os mandados de prisão. Mesmo, é claro, que o sumo sacerdote e os sacerdotes também fossem contra os cristãos, porque ninguém entendeu quem era Jesus. Eles não abriram o coração para aceitar. Mas o Saulo tinha grande influência. Ele jogou tudo por alto. Não. Depois, em outras partes das suas epístolas, você contempla o grande apóstolo Paulo, que esqueceu quem era Saulo. Ou seja, não quero saber daquela criatura que foi perversa com Deus, com Jesus, que vivia perseguindo pessoas porque acreditavam em Jesus, porque ele é verdadeiro, eu creio. Agora eu creio nele, falo dele. Então, o Senhor Jesus disse para Ananias: Ananias, Saulo está orando. Saulo está orando. Querido, isso é muito lindo. Saulo está orando.
Jesus está vendo, olhando, está de olho no Saulo o tempo todo. Como ele está de olho em cada pessoa. Os olhos do Senhor percorrem a terra. A Bíblia diz isso. Eu quero comparar aqui, a você ver, tá, como a Bíblia nos explica, nos apresenta a Deus e nos ensina. Segundo livro das Crônicas dos Reis, segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, a palavra de Deus diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Forte, não? Então, Saulo, ele tão logo teve um encontro com Jesus, ele realmente abriu o seu coração. Ele creu em Jesus. E ele viu o quanto os cristãos estavam certos em ter uma fé firme em Jesus Cristo. E o quanto ele estava errado em perseguir os que criam em Jesus. Se a pessoa não quer seguir Jesus, que não siga. Mas por que perseguir quem o segue? Não tem que perseguir ninguém. E aí? Aí Jesus chama Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada Direita, em casa de Judas, e pergunta sobre Saulo, porque ele está orando. Ananias estava em consagração. Então, estava cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Jesus vai usar Ananias para que Saulo volte a enxergar. Olha só. E numa visão ele via que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha, o Ananias fica indignado. Mas indignado com Jesus? Não, contra Saulo. Porque ele conhece a fama de Saulo, de perseguidor implacável, indignado, irado contra os cristãos. Aí Ananias diz assim: Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém, aos teus santos. E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para mandar prender a todos os que invocam o teu nome. Olha o Ananias bancando o advogado dos cristãos perseguidos. Isso junto a Jesus. Senhor, eu tenho ouvido o Senhor. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora vem, olha só, olha o que vem agora. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eita, agora é com Saulo. Vamos passar o segundo momento do nosso programa, Graça sobre Graça. Vamos lá e eu volto já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus. Bem, então, queridos, agora chegou o momento de nós orarmos. O que é oração? Pode ser uma conversa, um diálogo com Deus, que na verdade é. Quando você crê na palavra dele, você vai diante dele porque ele te disse aquilo e você crê. Mas é um derramar de coração, uma entrega de lutas e problemas para entrar no descanso nos braços de Deus. Seja o que for que está te afligindo, coloque nas mãos de Deus agora. Vamos orar.
O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, como contemplamos, Senhor, na Tua palavra, o Senhor que examina cada coração. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. O Senhor olha o nosso interior. Pai, vem agora para ajudar quem está ainda, Senhor, no meio de uma aflição, de uma dor, de uma perda. Senhor, a dor da alma, uma ferida. Vem e opera nos teus filhos, no teu povo, como está escrito. O Senhor é quem diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor, Pai, move o teu Santo Espírito para curar, para libertar. Põe teus olhos, vai com tua mão poderosa. Vem, Senhor. Senhor, opera neste momento, desfazendo todas as obras malignas, Senhor. Ajudando cada um, Senhor, iluminando, Pai, a vida. Nosso Deus, move o teu poder. Senhor, se as portas têm estado trancadas, o Senhor é poderoso para ir adiante de cada um e abrir essas portas, porque o Senhor é Deus, acima de tudo e acima de todos. Pai, este é o momento. Dá o alívio, dá o refrigério. Toca, Jesus, e cura, Senhor. Cura esse coração, cura essa alma. Cura, Senhor, essa vida. Move o teu poder. E cremos, Jesus, em milagres. Cremos na manifestação do teu poder e por isso te agradecemos. Jesus, tudo está em tuas mãos. Tudo entregamos ao Senhor e agradecemos de todo o coração. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa Graça sobre Graça, que vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, pelas redes sociais. Você que participa comigo, a todos, não é? Cada um no seu momento, no seu melhor momento. O meu abraço, em nome de Jesus, muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.